E aí, sabe aquela dúvida clássica que sempre aparece na hora de fazer uma instalação elétrica? Qual fio usar para um certo disjuntor? Olha, essa é uma pergunta fundamental não só para o equipamento funcionar direito, mas principalmente para a segurança. Hoje a gente vai desvendar o passo a passo para fazer essa escolha do jeito certo e sem risco nenhum. Ok, vamos direto ao assunto. Imagina a cena. A gente está com um disjuntor de 25 amperes na mão. E aí? Qual é a bitola, a espessura certa do fio para ele? Essa é uma dúvida que pega muita gente, viu? Até profissionais que já estão há anos na área. E saber a resposta certa para isso é muito importante. Por isso que se diz que acertar nessa escolha é uma lição para a vida inteira. Porque veja bem, fazer a combinação errada não é só um probleminha técnico, é um risco de segurança muito sério. Então, por onde a gente começa a resolver esse quebra-cabeça? A intuição pode até levar a gente a olhar para o disjuntor ou para o fio primeiro, né? Mas o segredo, na verdade, está em outro lugar. O ponto de partida é sempre o equipamento que vai ser ligado ali naquele circuito. Exatamente. Tudo começa pela potência do aparelho, medida em watts. É essa informação que vai ser o nosso guia para todo o cálculo. É ela que vai garantir que a escolha dos outros componentes seja a mais correta e, claro, a mais segura. Certo, então vamos botar a mão na massa e ir para o cálculo. Com a potência do aparelho, a gente consegue descobrir a corrente elétrica, a tal da amperagem, que o circuito precisa aguentar. E para ficar bem fácil de entender, vamos usar um exemplo super comum, um chuveiro. Vamos supor que o nosso chuveiro tem uma potência de 1.200 watts. Esse é o nosso primeiro dado, a base de toda a nossa conta. O segundo dado que a gente precisa é a tensão do circuito. No nosso exemplo, vamos usar 127 volts. E é sempre bom lembrar que essa tensão pode variar bastante dependendo da região do Brasil, né? E agora, a fórmula. E o melhor é que ela é muito, mas muito simples. Para achar a corrente em amperes, é só dividir a potência em watts pela tensão em volts. Só isso. Então o processo é bem direto. Passo 1, identificar a potência, 1.200 watts. Passo 2, identificar a tensão, 127 volts. E o passo 3 é simplesmente dividir um pelo outro. E o resultado dessa conta dá 9,4 amperes. Essa é a corrente que o nosso chuveiro vai consumir quando estiver ligado. Agora sim, a gente tem a peça que faltava para dimensionar o resto do circuito. Com a corrente calculada, agora a gente pode finalmente fazer a combinação certa entre o disjuntor e o fio. É exatamente aqui que a segurança da instalação toda é definida. Se a gente olhar as opções, um disjuntor de 10 amperes parece tentador, né? Mas 9,4 amperes de consumo está muito no limite dele. Isso poderia fazer o disjuntor ficar desarmando à toa. Por isso, a gente escolhe o próximo valor padrão, que é o de 20 amperes. Ele dá uma margem de segurança bem mais adequada. E aqui a gente vê a solução completa. Para um chuveiro de 1.200 watts que consome 9,4 amperes, o disjuntor correto é o de 20 amperes. E esse disjuntor, por sua vez, pede um fio com bitola de 2,5 milímetros. Viu como uma coisa leva a outra? Tudo se encaixa. E essa lógica se repete sempre. Para um disjuntor de 20 amperes, o fio é de 2,5 milímetros. Se a gente sobe para um disjuntor de 25 amperes, a bitola do fio também tem que aumentar para 4 milímetros. Assim ele consegue suportar a corrente maior com total segurança. Mas, não é só o cálculo que importa, não. Existem normas técnicas que colocam algumas regras mínimas para garantir a segurança. Vamos dar uma olhada numa regra que é essencial para instalações residenciais. E a regra é bem clara. Para circuitos de iluminação em residências, a norma exige que os fios tenham, no mínimo, 1,5 milímetros de espessura. Não pode usar nada mais fino que isso, não importa o resultado do cálculo da corrente. É uma camada a mais de proteção. E isso tudo nos leva a uma reflexão final que é muito importante. Com base nisso que a gente viu, será que a fiação de uma casa está dimensionada do jeito certo para a segurança de todo mundo? É um tipo de conhecimento que com certeza nos ajuda a olhar para as nossas próprias instalações com um olhar mais crítico e muito mais informado.